Boa noite, meus queridos, amados irmãos. É um prazer estar iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Gostaríamos de estar juntos, pertinho de você, mas nós estamos sentindo o calor dos irmãos. Quando os irmãos, durante a semana, passam um feedback, mandam um oi, fala. Alguns irmãos nós temos falado também por videochamada, e isso tem aquecido o nosso coração. Estamos orando a Deus, clamando ao Senhor, para que tudo isso acabe, voltemos às nossas reuniões, e estamos sentindo falta dos irmãos, estamos com saudades dos irmãos. E nós vamos dar início, orando a Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado nessa noite. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, poderoso Senhor, nós queremos continuar clamando ao Senhor. Queremos clamar ao Senhor enquanto podemos clamar ao Senhor, enquanto podemos gritar ao Senhor, enquanto podemos pedir socorro ao Senhor. Temos muitos irmãos que já estão contaminados com o vírus, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor em favor destes. Tem misericórdia desses irmãos, Pai. Aqueles que estão internados, aqueles que estão isolados em suas casas. Visita-os, Pai. Dá uma boa recuperação a cada um deles. Restaura a sua saúde, porque nós sabemos que para Ti não há impossíveis. Nós queremos, nesta hora, louvar ao Senhor, Pai. Queremos exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, porque circunstâncias nenhuma há de alegrar o nosso coração com a Tua presença, Pai. E nós queremos agradar ao Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai. Recebe a nossa adoração. Que Teu nome seja grandemente exaltado nesta noite. Muito obrigado pela vida de cada irmão que nos ouve. Cada um que está no seu lar, peço que o Senhor continue sustentando com a Tua forte mão, abençoando-os, fortalecendo o seu coração e sua mente, fundamentado na Tua palavra, Pai. Que eles sejam aquecidos nesta noite com a Tua palavra. E que em tudo, nós alegremos o Teu coração. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai. E nós oramos, e nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, vamos louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Nós somos um dos ministérios de louvor aqui da PIB em Guaianazes. Nós estamos num formato novo e ainda assim, como sempre, adorando e bendizendo o nome do Senhor, que é isso que importa. O nosso intuito agora é que você, seja onde você estiver, você se desligue de qualquer outro pensamento que não seja em Deus e no soberano, e pensem conosco agora, através das canções, naquele que tudo pode, e que, independente de qual língua, nação, todos eles um dia se dobrarão e adorarão ao Senhor, e louvem o Senhor junto conosco. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, Para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Amém. Nem sempre nós temos a resposta para todas as coisas. E que bom que nós não temos. Mas melhor ainda é saber que tem um Deus que responde a tudo e a todos no momento certo. E é essa canção que nós vamos louvar agora.
lugar melhor, que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguirão. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Oh, oh, só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguirão. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz, que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluia. E para não ficar só nos louvores, nós também temos que continuar ajudando. E por isso, nesse momento, nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas para a casa do nosso Senhor e ajudar os nossos irmãos. Irmãos queridos, esse é o momento de nós entregarmos ao Senhor os dízimos e ofertas, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Momento
que nós vivemos, às vezes, nós vivemos o vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é um lugar sombrio, um lugar que traz medo, e em alguns momentos na vida nós ficamos assim. Mas eu queria ler um texto da palavra do Senhor que aquecesse o seu coração, a sua fé, porque só há uma forma de vencer o vale da sombra da morte. É ter a certeza pela fé que Deus está no controle e que Deus está conosco. Por isso eu queria que você, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você lesse comigo 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler só um verso. Nós vamos ler o verso 45. 1 Samuel, abra aí sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. E nós vamos ler o verso 45, que diz assim a palavra do nosso Deus. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essa é uma cena épica, uma cena que nós conhecemos, onde Davi vai enfrentar o gigante. Davi é um jovem menino, de baixa estatura. Na frente dele tem alguém com quem ele tem que lutar, um gigante. 2,90 metros de altura. Todos os guerreiros de Israel estavam com medo. Ninguém queria enfrentá-lo. E Davi dá essa declaração. E Davi olha para o gigante. Lá, essa semana no culto de oração, eu compartilhei os Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi escreve esses salmos, Davi olha para esse gigante e dá essa declaração: eu vou lutar contra você, gigante. Não vou com espada, não vou com escudo, não vou com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, esse menino, tem no coração essa fé, essa certeza, que no meio daquele grande perigo, ele olha para aquele gigante, vê que ele não tem condições nenhuma de enfrentá-lo, mas ele vai para cima, ele luta em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor usa um estilingue, e com um estilingue Deus derruba aquele gigante, e Davi vence aquela batalha. Meu querido, você não precisa temer, o Senhor está contigo. A resposta que damos a tudo isso é uma resposta de fé. Por isso, meu querido, a igreja continua. Não esmureça a sua fé. Aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, com fidelidade, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. E vence os gigantes pela fé, sabendo que Deus está contigo. E Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, sempre será.
vez te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Agora nós teremos o momento da ministração com o pastor Rony. Que Deus os abençoe. Meus queridos, estamos vivendo um momento de seguir instruções, de seguir orientações. E esse momento nos tem como orientação um princípio que é não saia de casa. Não saia de casa. É uma orientação, não saia de casa. Uma outra orientação é se você precisa sair de casa, você tem que sair com os devidos cuidados. E tem algumas orientações. Se você não quer ser contaminado, se você não quer correr o risco de morrer, você precisa tomar alguns cuidados. Você precisa lavar suas mãos, você precisa usar álcool gel, você precisa usar a máscara. A máscara é uma orientação, né? E eu queria pensar com você, eu não vou pregar de máscara, eu só queria dar essa ilustração, porque nós precisamos aprender a seguir as orientações. Porque se nós não ouvimos as orientações que nos tem aqui na terra, para o nosso bem-estar, para o nosso cuidado, quanto mais as coisas do alto. Você já pensou nisso, querido? Hoje eu vou compartilhar algo da palavra de Deus, palavras de Jesus, para o meu coração e para o seu coração, que precisam ser seguidas. Porque senão ele mesmo vai dizer no texto que nós podemos ser
derrotados e destruídos. Então a orientação é para ser seguida. O coronavírus tem orientações sérias a serem seguidas. Você, meu vovô, meu senhor, você que é de idade, não saia de casa. Peça para alguém. É sério. As orientações são sérias. E as orientações da palavra de Deus também são muito sérias. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha, hoje pela manhã na EBD, via live. Nós estudamos o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E nós vamos continuar estudando, acompanhe aí pela sua casa, todos os domingos às 11 horas da manhã. E nós temos estudado esse sermão, estamos retomando o estudo agora, mas nós já temos estudado esse sermão há mais de um ano. E o Sermão da Montanha são instruções, são ensinamentos, para que sejam seguidos. E nesta noite eu queria falar sobre a construção de 2 casas. Texto muito conhecido, a construção de uma pessoa prudente, que segue as instruções, e a construção de um imprudente, um tolo, que não segue as instruções. Ouve, mas não segue as instruções. E eu queria pensar com você nesse texto, lá de Mateus, capítulo 7, versículos 24 até o 27. Mateus 7, 24 a 27. Esse é um texto muito conhecido, é um texto que me agrada bastante. E eu queria pensar com vocês algumas orientações para que você seja um homem, uma mulher prudente em nome de Jesus. O texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto é maravilhoso, porque quem está falando, quem está dando estas instruções é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus prega talvez o seu maior sermão, começa no capítulo 5, dando instruções, capítulo 6, dando instruções, capítulo 7, dando instruções, e termina dizendo: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. E eu queria pensar algumas características desse texto, começando pelas diferenças. As diferenças. Ele cita 2 casas, com algumas diferenças. Essas 2 casas é representada por 2 homens que constroem, ou que ele traz numa analogia que é semelhante a uma construção de uma casa com a construção de uma vida. Como nós construímos a casa? E aí as 2 casas, eu poderia dar o título dessa mensagem como construindo uma casa no céu ou construindo uma casa na terra. Jesus trabalha com esses 2 universos, e nós vamos ver isso, o reino dos céus e o reino da terra. Ser alguém que constrói olhando para as coisas terrenas, ou alguém que constrói pensando nas coisas do alto. E Jesus dá nomes. É interessante que Jesus começa dando nomes diferentes para esses 2 homens. O primeiro nome que Jesus dá é prudente. Prudente. Talvez na sua Bíblia esteja prudente, talvez esteja a palavra sensato, talvez esteja ajuizado. São algumas traduções para esse prudente. Talvez seja um homem sábio,
Talvez não vai estar, porque essa é uma tradução minha, talvez esteja orelhão. Orelhão. Eu queria, talvez você está rindo, mas lembra do orelhão, aquele laranja que você, antigamente, os mais antigos vão lembrar, você chegava e ia lá e falava ali no orelhão, né? O orelhão, ele ouve bastante, né? Eu queria pensar num orelhão como uma pessoa, não que tem uma orelha grande, mas tem uma orelha grande para ouvir as coisas do alto. Que o orelhão é aquele que quer ouvir as coisas do alto, ele deseja ouvir as coisas do alto. Mas eu vou ficar com o nome prudente. Aquele que quer ouvir, aquele que tem uma orelha e um ouvido aguçado para ouvir Jesus falar e quer seguir as orientações do mestre, esse é o prudente, o prudente. Mas também a Bíblia fala de um outro nome, que nós vamos chamar de tolo. A minha tradução chama de tolo. O tolo é aquele que constrói na areia. O tolo, talvez na sua tradução, esteja imprudente. Uma pessoa imprudente. Essa segunda pessoa, ela é insensata. Ela é sem juízo. Ela é, em outra tradução, nécio. Eu quero chamar ela, na minha tradução, versão revista atualizada, Pastor Rony, eu quero chamar essa segunda pessoa de orelhudo. Você lembra do orelhudo? Quando você falava, rapaz, você é muito orelhudo. Ele falou para você e você não seguiu a instrução. Nós costumávamos dizer que o orelhudo é aquela pessoa que ouve e não segue o caminho que tem que seguir. A pessoa falou para ele como que tinha que fazer. Eu lembro, outro dia, eu dei algumas orientações para uma pessoa, né, um orelhudo. Não se ofenda, mas orelhudo e tolo, ou se você preferir um tolo. Ele pediu orientação, eu dei orientação. É como se eu dissesse, pega essa rua, vai até o farol, e no farol você vira à direita. As instruções que eu dei acerca das coisas do reino de Deus foi essa. E fiquei olhando. Em outras palavras, eu vi o que ele fez depois. Ele pegou para a esquerda. Orelhudo. Ouve, mas não segue as instruções. Ouve, mas não pratica. A Bíblia diz que é um tolo. Essas duas casas representam dois tipos de pessoas. Uma prudente. E a prudente, quando vem as dificuldades, que são iguais para os dois, as tempestades da vida, essa casa que tem o alicerce prudente, que é fundamentada na rocha, essa casa não se abala. Nós temos algumas dificuldades de interpretação de rocha e areia. Já perguntei para vários irmãos, o que é rocha para você? O que é areia para você? Qual é o fundamento? O que é esse alicerce da casa? A Bíblia vai dizer que o alicerce, e a base desse texto é que são dois ouvintes. A areia e a rocha são dois ouvintes. Jesus está pregando um sermão, Jesus está dando orientações, os dois são ouvintes. Mas o prudente, ele ouve, ele está atento ouvindo, e quando termina ele sai para buscar a direção daquilo que ele ouviu. E o tolo não, ele ouve com o ouvido, sabe, e sai pelo outro ouvido. Ele esquece rapidamente. Então, rocha não é apenas Jesus no coração. A maioria das pessoas, eu pergunto, elas dizem, não, rocha é ter Jesus no coração. Jesus no coração é aquele que ama as palavras de Jesus e obedece. Ele mesmo diz isso. Aquele que me ama é aquele que tem prazer em me obedecer. É aquele que ouve e quer seguir as instruções. Rocha não é ir na igreja. Rocha é ser igreja. Rocha não é apenas ser um cidadão da terra, mas rocha é ser um cidadão dos céus na terra. É de desejar construir a sua casa na terra, pensando nos céus. Ser prudente é ouvir e praticar. Mas ser tolo
é fundamentar o seu alicerce da sua casa na areia. É não apenas ser do mundo, que nem as pessoas dizem, mas é aquele que ouve, mas não segue os conselhos de Jesus. Não é aquele que apenas vem à igreja ou não vem à igreja, mas é aquele que não é igreja quando precisa ser igreja. Ser tolo é ouvir e não praticar. Nós temos 2 ouvintes. Tiveram 2 destinos diferentes. Os testes foram os mesmos para os 2. Mas um procurou a sua própria engenharia. E o outro procurou o engenheiro Jesus Cristo. E buscou seguir as instruções, as orientações. Ser prudente é seguir as orientações do engenheiro correto. Um engenheiro que sabe o alicerce correto. E ele mesmo diz, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O prudente tem um desejo de construir uma casa. O prudente, ele tem um desejo de ouvir a Jesus. Sabe aquele, por isso que eu disse orelhão, porque é aquele que vem até Jesus com desejo de ouvir. Eu não sei como você está aí na sua casa, mas se você já veio preparando seu coração, hoje à noite, nesse domingo à noite, eu quero ouvir Jesus falar no meu coração. Eu quero ouvir, mas com aquele ouvido com desejo de fazer aquilo que o mestre mandar eu fazer. Eu quero ouvir com desejo de que Deus construa no meu coração um alicerce forte para vencer as dificuldades da vida. Você veio assim nesta noite? Ou você veio como um tolo? O tolo é aquele que quer ouvir aquilo que lhe agrada. O tolo está procurando ouvir as coisas de Jesus e nesse momento nós estamos tendo muitos ouvintes que fica procurando aquilo que lhe agrada sobre Jesus, sobre Deus, sobre igreja. Tem pessoas assim, que estão procurando os grandes homens de Deus, os grandes preletores, os grandes pregadores, os grandes oradores. Estão procurando homens que falem aquilo que vai aquecer o meu desejo. Sabe aquele ouvinte que quer ouvir apenas o que lhe agrada? Imagine você numa escola. Você chega numa escola e você vem com desejo de aprender. E o professor falando e você prestando atenção, anotando e ouvindo aquilo. E aquilo vai enraizando no seu coração para nunca mais esquecer. Mas, muitas vezes, a pessoa começa a ouvir e já não é muito didático aquele professor, ou aquilo não me interessa muito. Eu estou ouvindo barulhos, estou numa sala ouvindo barulhos. Talvez você esteja nessa condição. Você está ouvindo, e só pelo fato, às vezes, de ser alguém que você já não esperava, você esperava outro, pronto. Isso já tapa os ouvidos. Você já não tem interesse. Aquele que quer fundamentar na palavra de Deus, ele quer ouvir, ele tem o desejo de ouvir. A mensagem é a mesma. Jesus diz que tinha uma multidão, nesse texto, lá no capítulo 5, você vai ver no início, tinha uma multidão e tinha os discípulos. Os discípulos eram esses que estavam querendo ouvir o mestre e seguir o mestre. A multidão estava querendo ouvir, se estivesse falando de milagres, de multiplicação de pães, se Jesus fizesse algo sobrenatural, aí elas queriam ver, elas queriam ouvir. Mas fora isso, elas não queriam ouvir. No final, eles ficam maravilhados com o ensino de Jesus, mas depois nós vemos que cada um seguiu o seu caminho e não seguiram as orientações do mestre. A mensagem é a mesma para os dois. Nós temos 2 ouvintes, mas um ouve e pratica, e o outro não ouve. Ouve, mas não pratica. Ouve, mas não pratica. Nós estamos vivendo dias que até para ouvir está difícil. As pessoas não têm paciência de ouvir. As pessoas, e talvez seja o seu caso,
estão vivendo e buscando um cristianismo fast food, que não precisa nem seguir as instruções. É você estalar os dedos e Deus vem e atende os seus desejos, como se fosse um gênio da lâmpada. Um gênio da lâmpada. E Jesus prega um sermão de 3 capítulos. E algo que nós vemos na diferença, quando ele dá essa ilustração de 2 casas, é que o problema das 2 casas não é o exterior. O exterior das 2 casas são iguais. Mas é o alicerce, é o interior da casa. O interior da casa, a hora que vem as dificuldades da vida, mostra que tipo de casa é. A Bíblia diz que a casa do tolo, ela é arruinada, é grande a sua ruína. Quantas pessoas, quando vêm as dificuldades da vida, não são abaladas, não são arruinadas? E Jesus vai dizer, meu querido, segue as instruções. Segue as instruções. Se você ficar em casa, se você, quando tiver que sair, tomar os cuidados, você será mais prudente. Segue as instruções do mestre, seja prudente. Construa sua casa na rocha. E a rocha é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. E eu queria pensar algumas características dessas palavras, porque Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras. Que palavras são essas? Que palavras são essas? As palavras do sermão que ele acaba de proferir, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. E aí eu queria pensar com vocês esse sermão da montanha, alguns temas. Na verdade, tem um pastor batista, um teólogo, muito conhecido como Carson, Donald Arthur Carson. Ele estuda, um grande estudioso do Sermão da Montanha, e ele diz que este sermão, o grande tema desse sermão é o reino dos céus. O reino dos céus. E alguns estudiosos concordam que o Sermão da Montanha é uma instrução do reino dos céus. Jesus inaugura o reino dos céus e agora ele convida cidadãos, pessoas para viverem o reino dos céus. E as instruções do Sermão da Montanha é acerca desse reino dos céus, onde você não é mais governado por si mesmo, você não é governado pelo sistema que é maligno, mas você é governado por um governante, um Senhor, Deus na terra, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Também tem um outro autor de um livro chamado Contra a Cultura Cristã, chamado John Stott. E eu queria pensar no livro do John Stott, ele diz que o texto-chave para este sermão é Mateus capítulo 6, versículo 8, que diz assim, não sejam iguais a eles. E ele escreve um livro desse sermão, dizendo que esse reino dos céus é uma contracultura. Em outras palavras, esse reino dos céus é você viver na terra na contramão do que o mundo tem de valores, tem de mais interessante. E ouvir a Jesus, e esse sermão, ouvir a Jesus e praticar aquilo que Jesus fala, realmente nós precisamos andar na contramão. Por isso que, se eu perguntar para você, você quer ser uma casa na rocha? Você quer os benefícios da casa na rocha. Você quer os benefícios da casa prudente. Mas os benefícios da casa prudente é necessário nós olharmos algumas coisas que Jesus ensina. Porque ele diz, aquele que ouve estas minhas palavras e pratica. E eu queria pensar quais são essas minhas palavras. Estas minhas palavras começam no capítulo 5. E já começa ali com a felicidade desse reino. A felicidade do cidadão do reino dos céus. Você quer ser feliz?
o capítulo 5 já começa com a receita. E a felicidade já é uma contracultura do que o mundo oferece. Já é uma contracultura do que nós pensamos em felicidade, porque Jesus já começa falando das bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança é: feliz são os humildes de espírito. Jesus começa esse sermão da montanha dessa maneira: felizes são os humildes de espírito. Humilde de espírito é o oposto de autossuficiência. Enquanto o homem quer construir a casa com uma autossuficiência, ele quer alcançar o estágio de não precisar de ninguém, de não precisar de nada, de ser autossuficiente, de ser o dono do seu nariz, em outras palavras. O reino dos céus, o cidadão do reino dos céus, ele precisa de uma dependência de Deus. Ele precisa reconhecer a necessidade de mudança, a necessidade de um caráter do reino dos céus, um caráter cristão. Por isso que Jesus diz que precisa começar com um novo nascimento, precisa começar com um reconhecimento que diante de Deus nós estamos falidos. Eu preciso de Jesus para mudar o meu caráter, o meu coração, as minhas intenções, a minha mente. Eu preciso nascer de novo, precisa passar por uma metanoia. Jesus já fala isso. Se você quer fazer parte do reino dos céus, você precisa nascer do Espírito. Você precisa nascer de novo. Você precisa chorar pelos seus pecados. Felizes são os que choram no reino dos céus, que reconhece os seus pecados, que reconhece seus erros, que chora pelos seus pecados, pelos seus erros. Jesus começa com a felicidade do reino dos céus, que é diferente da felicidade do mundo. Jesus diz que os mansos que vão herdar a terra. O manso é o oposto de fora de controle. O manso é aquele que tem controle em toda e qualquer situação. Meu querido, você quer construir uma casa na rocha? Você precisa olhar, primeira característica dessa temática do sermão, dessas palavras de Jesus, é olhar para dentro do seu coração. Caráter cristão. A segunda característica de um cidadão do reino dos céus, de alguém que quer ouvir e praticar, alguém que quer ouvir e construir uma casa firme para quando vier as circunstâncias da vida você vencer, é primeiro, olha para dentro de si. Veja o seu coração, as suas intenções, os seus desejos, e peça a Deus para em todo tempo, em todo momento, mudar o seu coração. Porque você não é capaz. Você precisa de Deus para mudar dentro do seu coração. Mas também, a segunda orientação, Jesus diz sobre a influência do cristão. Você muda o seu coração, mas Jesus também diz que você precisa querer ser a influência de ser sal e luz do mundo. Ser sal e luz do mundo. Deus muda o seu coração, e aí você segue as instruções, próximo passo, o próximo alicerce que ele fala nas suas palavras, é construir uma casa na rocha pela mudança de mente, de abençoar o outro, de ser luz e de saborear o mundo que está sem sabor, que perdeu o seu sabor. E Jesus é esse tempero da vida, para dar sabor, para trazer luz no meio da escuridão. E como que se faz isso? No meio das dificuldades que vivemos. Como que eu sou sal e luz do mundo? Uma das características de mudança, de alicerce, é viver pela fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus está falando, aquele que ouve as minhas palavras. Você é um ouvinte ou você é um orelhudo? Você é um ouvinte que quer ouvir e praticar, ou você é aquele orelhudo que ouve e se não te interessa talvez você seja um. Talvez alguns já até desligaram, porque não me interessa isso. As palavras de Jesus são essa, a influência de um cidadão do reino dos céus, que quer construir a casa nos céus. Ele, além de ele estar construindo no alicerce correto, como prudente,
ouvindo e praticando a palavra de Jesus, ele influencia outros. Ele influencia outros. Casa no céu tem vida. Vida abundante. Tem comida abundante. A casa e a comida que o tolo procura é uma comida que você come e daqui a pouco você está com fome de novo. Você está com fome de novo. Por isso que isso nos faz pensar, nós precisamos olhar para o nosso caráter de cidadão do reino. Nós precisamos olhar a influência que temos como luz e como sal da terra, mas nós também precisamos pensar na justiça do cristão. John Stott vai falar sobre isso, a justiça do cristão. A justiça divina contra o olho por olho e dente por dente. O cidadão do reino, quando ele é governado por essa teocracia, essa teocracia, a palavra Theos é Deus, governado por Deus, aquele que constrói a sua casa no céu com esse alicerce, ele olha para cima e ele sempre sabe que Deus está no controle e é soberano. Não é se a pessoa pisar no meu calo, eu tenho que pisar no dela também. Não, se a pessoa pisa no meu calo, se ela pede perdão, eu perdoo. Se ela não pede perdão, eu também perdoo. O governo do cidadão do céu é diferente do governo do cidadão da terra, aquele que fica procurando a justiça própria. Eu fico pensando, meus queridos, como nesses dias as pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Elas querem resolver como se elas fossem o próprio Deus. É muita tolice. É construir na areia. Eu fico pensando naqueles justos, fariseus e escribas, os líderes religiosos da época de Jesus, que queriam e estabeleceram própria justiça e condenaram o justo servo de Deus, o próprio Jesus Cristo. A justiça do cristão vem de cima. Não se esqueça disso. Em toda e qualquer circunstância. Jesus está ensinando isso. Jesus está ensinando isso. No capítulo 5, do 17 ao 48, Jesus está falando isso. E Jesus continua o sermão. E a quarta característica é a piedade do cristão. Jesus diz, quando você quer mostrar alguma piedade, sabe o que você faz? As 3 características de piedade. Oração, dar esmolas e fazer jejum. As 3 características da piedade desse cristão, desse que constrói no alicerce correto, nesse que segue as instruções de Jesus, as 3 características entra no seu quarto e em secreto você ora a Deus. Se uma mão quer dar esmola, a outra não precisa saber. Eu gosto de uma pessoa que disse que hoje os cristãos, eles dão com uma mão e com a outra eles fazem uma selfie. Eles precisam mostrar o que estão fazendo. Essa piedade é a da areia, é a do tolo. Porque Jesus fala que se uma mão der, a outra não precisa saber. Se você vai orar, você vai para o seu quarto e Deus te vê em secreto. Deus não te ouve em secreto, Deus te vê em secreto. Porque Deus está ouvindo o que você está fazendo, mas Ele está vendo a sua prática daquilo que você está falando. Por isso que as palavras de Jesus no Sermão da Montanha não são muito fáceis de nós ouvirmos. O alicerce do prudente é como se fosse a historinha dos 3 porquinhos. É muito fácil construir uma casa de palha, é muito fácil construir uma casa de madeira, mas uma casa de rocha, uma casa de cimento e concreto, os alicerces que Jesus diz, nós precisamos rever. Nós precisamos rever. Nós precisamos entrar no quarto secreto, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Nós precisamos ver que tipo de justiça nós estamos buscando. Se nós cremos na fidelidade do Senhor. Deixa a construção da areia.
Quinta característica, a ambição do cristão. A ambição do cristão. Lá no capítulo 6 já, Jesus está falando da ambição, dos tesouros nos céus. A construção sábia, a construção do prudente. Ele deixa suas próprias inclinações e os desejos do seu coração. A superficialidade, o egoísmo, a hipocrisia, valores da areia, a religião mecânica, tudo isso é falsa ambição. A ambição do cristão são valores eternos. São valores de amor, de paz, de bondade, de alegria. Valores que precisam ser cultivados e ser... Você precisa buscar, ouvir e praticar essas coisas valiosas, os tesouros dos céus. A ambição do cristão tem que ser uma casa que nunca poderá ser destruída. Os bens e os valores dessa terra, os ladrões roubam, as traças corroem. Ele vai dizer isso. Por isso que no nosso coração não podemos ficar buscando apenas essas coisas. E já no capítulo 7 ele vai falar do relacionamento do cristão. Ele já começa dizendo: não julgueis. Não julgueis para não serem julgados. O que temos de pessoas que a base é o julgamento. Essa semana, um jovem e uma moça que estão noivos vieram me procurar, dizendo que tinha problemas e que tinha algumas dificuldades e que estavam enfrentando muitas dificuldades. E eu, no meu coração, já fiz um monte de julgamentos. Eles devem estar cometendo sexo antes do casamento, eles devem estar pecando, eles devem estar fazendo algum erro. E comecei a pensar a ponto de ligar para o meu líder. E o meu pastor, com muita sabedoria, disse: você já ouviu eles? Não, mas eu já preciso... Não, se você já for armado, deixa Deus te usar. Ouve primeiro. E é muito interessante, porque todas as vezes que eu tenho uma dificuldade, ele sempre fala disso. O relacionamento do cristão não é julgamento, é oração. Se eu ver o meu irmão cometendo um pecado, eu preciso orar por ele. Eu preciso buscar primeiro o cidadão dos céus. E é interessante que sempre quando eu vou em qualquer situação, nós oramos primeiro. E eu aprendo muito isso com ele. E ele disse: não, ouve primeiro. E aí os jovens vieram na reunião para conversar. E eles falaram: a gente quer falar o que aconteceu. E tiraram da bolsa um convite para eu ser padrinho de casamento deles. E eu julgando. Uma coisa maravilhosa. Eles brincaram comigo. E eu já pensando que eles tinham caído, que eles tinham pecado. E mesmo que eles tivessem, eu já estava julgando no meu coração. Meu querido, no relacionamento cristão, Jesus vai dizer que nós precisamos perdoar. Nós precisamos amar. Jesus diz: eu não vim para julgar. Eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. O nosso relacionamento cristão sempre tem que ser na primazia, prioridade. Você tem que ser instrumento de salvação. Toda e qualquer situação. A pessoa pisou no seu calo, seja instrumento de salvação. A pessoa aprontou com você, seja instrumento de salvação. A pessoa está perdida, seja instrumento de salvação. Jesus está ensinando isso no Sermão da Montanha. Ele vai ensinando todas essas características, esses alicerces. E ele diz: você é um orelhão ou você é um orelhudo? Você é um prudente ou você é um tolo? No final do sermão ele diz isso. Onde você tem construído? E eu queria encerrar pensando nisso, querido. Quais os valores, estilo de vida e de relacionamento que você tem vivido como cristão? Você tem vivido a contracultura cristã? Olhe para dentro do seu coração, o seu caráter. Jesus, no Sermão da Montanha, começa com caráter. Olha se você tem sido sal e luz, se você tem influenciado, se você tem sido instrumento de justiça. Ele é a justiça. Se você tem instrumento de piedade, a verdadeira piedade que ninguém sabe. E a verdadeira ambição e os verdadeiros valores do cristão. Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Meu querido, você tem ouvido ao Senhor? Você tem construído o alicerce certo? Olhe para essas palavras de Jesus. Veja se você ouve e pratica ou se você é apenas um ouvinte. Se você é apenas um ouvinte, você é tolo.
Jesus está dizendo para você hoje, olhe para dentro do seu coração. Como você está construindo a sua casa? O engenheiro diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aquele que ouve e não pratica não vai entrar. A casa vai cair. No momento da dificuldade vai ser destruído. Mas, se você quer construir na rocha, aquele cidadão do reino dos céus que quer construir a casa como prudente, é aquele que ouve e faz a vontade de Deus, que ouve e pratica a palavra de Deus. Por isso, nessa noite, o meu desejo é que você se sujeite a Deus. No final do sermão, Jesus fala para os seus discípulos e para aquela multidão, eles estavam maravilhados. Muitos ouviram e foram buscar praticar aquilo, mas muitos foram embora, viraram e não ouviram as orientações. Siga as orientações do Mestre. Construa a casa verdadeiramente sólida na rocha, que é a palavra de Deus. Aquele que ouve e pratica. Que assim seja na sua vida. E nós vamos orar, encerrando o culto. E que essas palavras, você busque vivê-las, praticá-las, ser prudente, ser alguém que ouve, assimila e busca a direção da casa firme na rocha. Oremos. Pai querido, Deus amado, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, estudando, aprendendo, ouvindo as suas orientações acerca da tua palavra. Nós precisamos aprender as direções corretas, mas não apenas ouvir e saber delas, mas ir na direção delas. E para isso, Pai, só é possível na dependência do Senhor. Nós, em todo tempo, estamos nos desviando do caminho. Em todo tempo, estamos indo para a direção contrária à sua palavra. Mas nós queremos viver como um cidadão que vive na contramão do sistema maligno, que vive olhando para Ti, na dependência do Senhor, Deus. Nos dá essa condição, nos abençoa com ouvidos para ouvir e praticar a Tua palavra. Que assim seja na minha vida, que assim seja na minha família, que assim seja na Tua igreja, para todos que Te ouvem, que a Tua palavra venha frutificar e nos dar a direção de homens e mulheres prudentes, que constrói a casa no fundamento correto da Tua palavra. Abençoa os meus irmãos com uma ótima semana na Tua presença e que eles possam buscar viver as palavras que só o Senhor tem, que são as palavras de vida eterna, de casa na rocha, em nome de Jesus. Que o Teu amor, a Tua paz, o Teu consolo e a direção da Tua palavra esteja com cada irmão numa semana de excelência nos Teus caminhos. Esta é minha oração e a faço em nome de Jesus. Amém. Amém. O amor é real quando a gente se dá por inteiro. Num simples toque das mãos ou palavras que venham de dentro. Nos faz fortes soldados rumo a conquistar, mesmo que a batalha seja dura, vencerá só quem procura o amor. O
distância, nada é barreira. Nos faz fortes, soldados, rumo a conquistar. Mesmo que a batalha seja dura, vencerá só quem procura o amor. Nos faz forte, soldados, rumo a conquistar. Mesmo que a batalha seja dura, vencerá só quem procura o amor. O amor, o amor. É isso. Deus abençoe os irmãos, nos abençoe nessa semana, nos livre, nos guarde, que todo o sofrimento, todo esse período de quarentena passe rápido e que consigamos em breve matar essa saudade que nos cerca, estarmos juntos e voltar aí à normalidade, à nossa comunhão. Deus abençoe e uma ótima semana a todos.